Com vocês, a coautora de Ruptura Feminina, Mari Almeida. Ela é a menina que deixou Minas Gerais aos 17 anos para ir para Rondônia, onde enfrentou as dificuldades da vida de pioneiros com sua família. Em Jaru, em meio a casas de lona, poeira e pernilongos, ela trabalhou e estudou à noite, inspirada pela fé e pela busca por conhecimento. Mari transformou a dor em ensino, provando que a coragem e a fé são o caminho. Junto a seu esposo, Matias Velasquez, Mari é um exemplo de quem confia no tempo e na verdade que carrega. A história desse casal você confere no canal Pimenta Cast no YouTube. Extraordinário, abençoado, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês aí de casa. E aí, estão preparados? Começa agora mais um Pimenta Cast. Comigo, Patrícia Pimenta. E diretamente com um filho muito espiritual, com um filho de muito life, muito amor, muito cuidado. Para você de casa. Hoje com muita honra, muita paixão, muito aconchego no coração, eu venho apresentar para vocês um casal de amigos para ilustrar e fomentar esse mercado editorial que nós temos aqui no nosso estado rondoniense, que é de Rondônia para o mundo todo. E aí, já sabem de quem eu estou falando? Se a palavra for sim, eu quero te apresentar, mas antes de tudo eu quero que você sente no seu sofá, na sua poltrona do seu trabalho, aonde você estiver. Fique confortável, fique em casa, que agora vamos ter um bate-papo falando sobre a infância de Mari e Matias. E aí, estão preparados? Isso mesmo, você escutou o nome deles, Mari e Matias, esse casal fabuloso, que eu tive a honra e o privilégio de Deus me conceder como amigos. E aí, preparados? Vamos lá. E aí, boa tarde, bom dia, meus caros amigos. Que honra em tê-los aqui. Um privilégio imenso. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí, que vai estar grandioso para Portugal, Espanha, Estados Unidos, França e Suíça. Fiquem à vontade. Sim. Ótimo. Gente, com muita honra que eu venho apresentar para vocês, primeiramente, uma mulher fabulosa. Honrada. Mas antes de tudo eu quero te contar uma pequena história de como foi conhecer esse casal de amigos. Estava eu pelo Instagram, olhando alguns stories, e deparei com um casal de amigos, que não eram amigos até então, nunca tinha visto, e eles estavam ali publicando uma arte literária de um livro, e o esposo dela, que é o Matias, estava ali filmando, gravando aquele network, aquele contato maravilhoso. Eu vi aquela imagem, aquele videozinho, eu tive que voltar. E eu voltei 3 vezes. E daquilo eu anunciei ali embaixo, fiz o meu pronunciamento naquela imagem, que eu achei fabuloso o modo como ele tratava a esposa dele, com toda a honra. E que era muito virtuoso. E daquilo nós começamos a fortalecer um pequeno contato de conversas e palavras. E tem mais ou menos 60 dias que nós se conhecemos pessoalmente. E Deus entrelaçou nossas amizades. E foi fabuloso. E quando eu vi esse casal de sucesso, daqui a pouco eu vou te explicar o que eu vi nesse casal de sucesso. Mas antes de tudo, vou deixar eles apresentarem quem é Matias e Mari. E quem são esses escritores maravilhosos, rondonienses que nós temos aqui no nosso mercado editorial. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Podem se apresentar. Obrigado, Patrícia. Eu vou deixar ela se apresentar, eu me apresento, porque ela tem uma visão sobre ela e eu tenho uma visão também sobre ela. Minha amiga Patrícia, muito obrigada e uma boa tarde maravilhosa. E eu estou assim, radiante, entusiasmada, muito feliz em estar aqui com você. E um momento assim super especial na minha vida. O meu nome é Mari Almeida. Eu trabalho como especialista em posicionamento de imagem pessoal e profissional. Sou escritora, mas antes de tudo isso, eu quero dizer algo que para mim é muito forte. Primeiro, eu sou filha amada e querida de Deus. É algo assim que enche o meu coração de gratidão quando eu começo a pensar como é maravilhoso, como é grandioso sentir isso, ser filha amada e querida de Deus. É algo grandioso. Então, eu sou mãe, sou esposa desse lindo que está sempre ao meu lado. Quando você nos conheceu, foi dessa forma. Sou mãe de Milena
e divido. Tenho um trabalho como empreendedora, como empresária. Sou escritora, que foi da forma que chamou a sua atenção. Há pouco, não tem um ano, que foi o lançamento do meu livro em coautoria com mais 30 mulheres empreendedoras com histórias fantásticas, que tem o nome como A Jornada das Empreendedoras. Então, foi algo assim, foi um presente de Deus na minha vida, que às vezes Deus entrega algo para a gente que a gente fala assim, meu Deus, é para mim mesmo? E o meu amor está sempre ao meu lado, me incentivando. É aquele que fala assim, meu amor, vamos, vai dar certo, você consegue, nós conseguimos. E tem sido assim a nossa jornada. Amém. É uma jornada assim, onde um está sempre ao lado do outro, sempre incentivando um ao outro. Então, nós criamos essa cumplicidade e de estarmos sempre juntos. É algo assim que nós amamos estar junto ao lado do outro. Em tudo que um vai fazer, se há possibilidade de estarmos juntos, isso é prazeroso. A gente entende que estamos trabalhando, mas estamos assim aproveitando os momentos de estar um ao lado do outro. É como aproveitar cada segundo, cada momento. Que momento mais indescritível. Já dá de perceber porque ela é escritora, né? Porque as entrelinhas, até narradas, elas te trazem uma emoção e uma sonoridade. Mas agora eu quero te apresentar meu caro amigo, esposo de Mari, Matias. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É uma alegria estar aqui. É uma recepção, assim, formidável. E estar acolhido também, porque tem um estagiário aqui que é fora da curva, né? Então, assim, é maravilhoso. E meu nome é Matias Velasquez, sou pai, sou empresário e gosto de escrever, gosto de conversar, gosto de história, sou mentor de relacionamento e casado com Mária Almeida, tenho 2 filhos também, a Micaele e o Ítalo. E é interessante que ela se apresentando, ela falou assim, eu sou filha amada de Deus. Aí quando eu vou orar, eu não sei se eu falo com meu sogro ou com meu pai, né? Porque assim, Deus ao mesmo tempo é meu pai, também é meu sogro, porque é pai dela e eu reclamo, faço uma reivindicação, mas é interessante. E somos assim, felizes em trabalhar junto, em empreender junto, em compartilhar nossas histórias com as pessoas e inspirar as pessoas a viver uma vida plena, que é possível. Amém. Amém. Agora, antes de tudo a gente começar, eu quero que vocês desformalizem esse casal do futuro, esse casal extraordinário, e contem pra gente aí de casa, pra gente se aproximar desses escritores. Como foi a primeira infância, Mari? Como foi sua primeira jornada de infância? Conta um pouquinho sobre a trajetória de Mari Almeida aqui nesse Rondônia. Interessante que você escreveu algumas coisas essa semana. Ainda essa semana. Então tá, olha, tá. Chuva de bênçãos, está em casa para falar pra gente. Na verdade, eu escrevi, eu acho que foi a segunda fase, na verdade. Né? Isso. Foi a segunda fase. O Black e White, né? A minha primeira fase iniciou no sertão da Bahia. Sertão da Bahia? Sertão da Bahia. Eu sou baiana. Uau! De um casal, assim, maravilhoso. Saudosamente. Ernestino e Luísa. Tem que falar sem chorar. Sem chorar, porque rapidinho, a minha mãe, aos 96 anos, ela foi recolhida aproximadamente há um ano. Final desse mês, faz um ano que a minha mãe foi recolhida. Mas assim, eu falo assim com muita gratidão a Deus por ter permitido vivenciar esse tempo com ela, qual aprendi muito e tem assim, me inspira muito, que é uma mulher muito forte. Foi uma mulher muito forte, inspiradora, sabe? E o meu pai, um homem calmo, tranquilo, gentil. E tem a minha avó, Maria, que é essa Mari hoje,
tem essa ligação muito forte com os meus pais e com a minha avó. Porque foi onde, com a minha avó, eu falo que é onde tudo começou, essa Mari empreendedora que é hoje. Porque aos 2 anos de idade, a minha avó me levava para feira. Para feira. Feira do sertão, de de venda de alimentos, que verduras, verdura, legumes. que plantava e colhia, né? E ela me levava para feira. Eu não lembro desses 2 anos de idade, 3 anos de idade, porém a minha irmã mais velha me conta a história sobre isso. E aí depois, aos 5, 7 anos de idade, ela me levava para trabalhar com ela, para acompanhá-la numa pedreira, Quebrando pedra. quebrando pedra. Eu quebrava pedra juntamente com ela. Eu era a companheira dela, companhia de pescaria. Então, por isso Tudo eu que ela falo ia assim, fazer, ela tudo, levava vocês. tudo. É um elo muito forte, porque ela ficou viúva aos 35 anos. E a Super minha jovem. avó e a minha mãe, filha única. Então, desde então, você falando antes sobre mãe, né? Desde então, ela morou conosco e ajudou a criar os netos. Os meus pais tiveram 14 filhos. Então ela teve, além de ter a oportunidade da maternidade, ela teve mais 14 Exato. vezes de Aham. oportunidade de cuidar e se sentir Exatamente. amada. Você é das mais novas. Do meio desses 14 filhos, criaram 9 filhos. Eu fico na metade ali do caminho. E aí, aos 7 anos. Então, assim, eu lembro bem dessa fase até os 7 anos na Bahia. E aí, depois, e sempre comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu lembro que trabalho para mim sempre foi prazeroso. Eu sempre tive prazer no que chegava até a mim para fazer. E a nossa jornada na Bahia foi até aos meus 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. E viemos para Belo Horizonte, para a capital. Imagine, do interior da Bahia, lá do sertão, mudamos para a capital de Belo Horizonte, uma das maiores capitais. Capitais que temos e a mais desenvolvida no ramo de gestão pública, de organização e Sim, proventos sim. do mercantil todo. É Goiânia. E ali eu continuei a minha jornada como empreendedora, juntamente com o meu pai também. O meu pai plantava verduras e eu saía com ele, com o carrinho de Carrinho de mão. mão, Sim, saía que com muitas ele. pessoas até entregavam nas casas, nos Isso. bairros, naquela Exatamente. temporada dos anos 80 e 90. Nos bairros de Belo Horizonte, ali Mantiqueira, Venda Nova, acompanhava meu pai. Outros momentos, a minha mãe fazia biscoito de polvilho e eu saía com ele, vendendo biscoito de polvilho. E a minha mãe ficava em casa fazendo os cuidados de casa e ainda lavava roupa para fora. Então, eu cresci acompanhando ali com os meus pais, vendo eles trabalhando, né? E naquilo que eu estava no meu alcance, trabalhava também juntamente com eles. Que benção. Porém, eu Então você já era uma estagiária. já era Então você já era uma estagiária. Tem uma história que eu acho muito interessante da Mari, que ela sempre comenta nos treinamentos dela, Patrícia, que hoje a Mari trabalha com posicionamento de imagem, pessoal e profissional, mas quando ela era criança, ela fazia boneca de pano para ela mesma brincar. sim, E Manualmente? até, manualmente. E até ela tem então uns protótipos lá em casa de bonecas que ela fez agora, acho que nos últimos 10 anos. isso, 5 anos atrás, mais ou menos. Ela É bom que quando as netas virem, né, vai ter as próprias bonequinhas mas personalizadas. tem uma história dessa questão da imagem, de vestimenta, tudo isso já vem de infância. Já vem de trabalhar infância. com eu falo, que Artesanal. habilidade artesanal, isso é um dom, e tem que ter boa escolha, né? Até mesmo para fazer ligação das cores, do tecido, Exatamente. para formar a bonequinha. Que legal. Incrível, Patrícia. Meu amor me lembrou muito bem. Há uns 5 anos atrás, em algum momento da minha vida, eu reencontrei com alguém em uma viagem a Maringá que fazia bonecas e ela contou. Eu sempre fui muito ligada, sempre gostei de coisas
artesanais, feita à mão, por conta das histórias. De onde aprendeu, como é o primeiro Exatamente. ponto, O né? porquê daquilo, tá? E essa pessoa me contou, me levou até a casa dela, me mostrou o ateliê, e eu retornei para Rondônia pensando, uma oportunidade, eu irei fazer boneca. E aconteceu em um momento para levar minha mãe para interagir, porém ela não quis fazer nada, mas eu entrei na brincadeira e eu comecei a fazer boneca. E não me contentei apenas em fazer as bonecas. Eu quis fazer as roupas. Nesse período, eu já tinha feito o curso de consultoria de imagem. E aí eu comecei a visualizar já o rosto, o perfil, os cabelos. E aí eu fui aprofundando. Ah, mas eu quero fazer a roupa também. E comecei. Ah, eu vou fazer uma boneca para presentear minha filha. Ah, e a Milena tem um estilo clássico. Aí eu já começava a imaginar, A ai, roupa clássica. exatamente. Aí eu começava a imaginar outra. Ai, mas essa minha amiga, ela assim, ela é muito criativa. Sim. Aí eu já, a roupa criativa, já pensava nos cabelos. Ai, romântica. Já imaginava, bem, é romântica gosta de ter geralmente tem os cabelos caracolados, encaixados. Então eu sou romântica? Tem aí romântica. Eu tenho traços românticos, ó. Todo mundo acha que eu não sou romântica, que acha que eu sou muito, muito forte, muito. Sou não, hein, ó. Mas tem esse vestido que você está usando mesmo, minha amiga. É super romântico. Tecido, essa trama aí toda romântica. E eu adoro esse tipo de roupa. Eu acho Saias, que vai ter pessoas vestidos. inscrevendo pro podcast. Adoro essas saias, esses vestidos. Eu falo que esse algodão cru trabalhado, ele traz uma essência gostosa. E para nós que somos do norte, esse tecido é muito bom. Conforto. Uhum. Mas é um Conforto. tecido que todo mundo olha e fala assim, você se veste igual uma vovozinha. É assim mais ou menos que se vemos? Não, é um estilo clássico, atemporal, porque são peças, são estilo atemporal. São peças que pode ficar 10, 12 anos no guarda-roupa, né? Exatamente. E a pessoa que tem esse perfil, ela não abre mão de qualidade, do caimento, não Da abre costura, mão, do corte, desde o zíper que eu falo, até a linha que é costurada. É aquela pessoa que olha, observa todo o detalhe, é aquela pessoa que olha o avesso da peça. Detalhes, mínimos detalhes, faz toda a diferença para essa pessoa. E quando você Não fazia abre essas mão. bonequinhas, você olhava tudo, desde a cor, tecido, Tudo, corte. Tudo. E Olha. sua mãe gostava de estar ali com você nesse momento? Sim. Algumas bonecas, ela falava assim, essa aqui... Ela falava assim, Marineusa, tem certeza? Você quer ir? Tem que ir para esse lugar mesmo? Eu disse, mãe, mas é tão gostoso. Chega lá, nós vamos interagir com outras pessoas e tal. Ela olhava para mim assim, só você mesmo, minha filha, só você mesmo com essa trabalheira, porque ela achava que era muito trabalhoso, porque ela tinha um pouco de dificuldade para se locomover, né? Usava uma bengala, eu ficava apoiando em mim, então assim, ela achava que era muito trabalhoso, porque eu realmente abria mão, deixava algumas atividades, né, do meu trabalho para dedicar 2 vezes por semana, às vezes Para ir 3 fazer vezes as por semana, bonecas. para ir fazer as E bonecas. mal ela sabia que a terapia estava junto. Exatamente. E para mim, a terapia, eu acredito, né, meu amor, que a terapia foi maior para mim, porque eu entrei num outro mundo, assim, da minha infância. Da primeira infância. Da primeira infância. Da minha primeira infância. E aí teve um momento, eu conversando com a minha psicóloga, nessa época eu acho que eu estava fazendo terapia. E ela me perguntou qual era o sentimento quando eu estava fazendo essas bonecas. Porque na minha primeira infância eu ficava num quarto, sentada, a minha mãe até falava que eu ficava sentada com as pernas viradas para trás, eu sentava em cima do joelho, né? Ficava com as pernas viradas para trás, e ali eu ficava horas dentro do quarto sozinha. Fazendo as bonecas. Fazendo as bonecas. E ela perguntou o meu sentimento, você era um sentimento de alegria, de felicidade. Ela falou assim, então, quando em outras áreas da sua vida, de repente que você não esteja com esse sentimento, busca nesses momentos essa felicidade, essa alegria, esse contentamento para outra área de sua vida.
Então, assim, foi muito forte esse resgate para minha vida. E, e aí tem tudo. Hoje, assim, quando eu observo a questão de escrever, de ser escritora, eu busco tudo na minha Aquele primeira sentimento, infância. daquelas pernas cruzadas para trás, aquele Exatamente. sentimento de sentar no chão. E tem um detalhe tão lindo, assim, quando a gente começa a escrever, é uma descoberta, é algo assim, é um mergulho tão lindo, porque quando eu estava em São Paulo, para o lançamento do meu livro, lá em Alphaville, no momento que eu estava escrevendo, assim, vou escrever o meu discurso, né? E aí vieram lembranças. Veio uma lembrança, assim, que durante a minha escrita, não tinha lembrado desse detalhe. Ainda na primeira infância, na Bahia, eu que escrevi as cartas, porque os meus irmãos, logo cedo, eles mudaram para Belo Horizonte. E em casa ficou eu e a minha irmã mais nova, a Neide. Temos diferença de aproximadamente uns 3 anos. E em casa, a única que estava aprendendo a ler e escrever era eu. Aí eu ficava responsável de escrever as cartas para os meus irmãos, para enviar, Para em confidenciar. nome da minha mãe e do meu pai. Eu falava mais ou menos o que eles queriam, né? Enviar de notícia, e eu escrevia e enviava essas cartas. Que tudo era por caixa postal, por Tudo era por CEP, carta tudo e bonitinho, com demorava, selo. E com selo, gente. Selos. Ai, que lindo. Durante uma época eu gostava de colecionar os selos. Você ainda tem os selos? Não tem, não. Eu tenho algumas cartas guardadas. Me dá os selos. Vou buscar. Quero colocar em quadros para decorar o escritório. Agora em agosto vai ter abertura do escritório físico. E eu quero fazer como se fosse você entrar no passado. Sim. Nossa. Tô até procurando, gente. Se vocês souberem, pode me dar dicas, tá? Eu tô procurando uma máquina de datilografar. Tô procurando o telefone daquele que a gente colocava o dedinho e rodava assim. Aquele que faz o barulhinho. Pra decorar o ambiente com tudo com peças de um antiquário. Sim. Resgatar a nossa cultura. Interessante. O Então, que vocês tiverem lá pra resgatar, vamos tá? buscar. Pode buscar. Todos os meus clientes, meus amigos que tiverem coisa assim, eu gostaria até de desfazer do meu finado avô, pode entrar em contato comigo, que será uma honra ter isso e fazer uma dedicatória. Gente, muito bom. E como foi sua jornada, Mari? Voltando aqui, como foi sua jornada de você vir para o estado de Rondônia? Esse estado tão produtivo, tão próspero. Sim. Então, essa história que eu estou escrevendo. Uau! Que logo, logo vem o lançamento desse livro também, que é a convite da minha amiga Ciderli. E onde eu conto essa mudança, essa jornada para Rondônia, como aconteceu. Os meus pais em Belo Horizonte, como veio da Bahia, e na época, quando morava na Bahia, existia a questão de ter uma terra, às vezes de ter um gado. Então, por mais que se perdeu, mudou-se de um lugar para o outro, mas existia dentro deles, do meu pai, esse sonho de ter uma terra, de ter gado. E isso foi aflorando e surgiu uma oportunidade. Alguns irmãos mais velhos vieram para Rondônia antes. E aí começou a contar essa história. Olha, em Rondônia é um estado novo, está começando, um estado de oportunidade. E lá você pode conseguir uma terra. Eu estava com 16 anos, mais ou menos. E quando meu pai falou de mudar de Belo Horizonte, eu falei assim, meu Deus. Eu tinha começado a trabalhar, estava no meu primeiro emprego, assim, numa empresa de confecções, como vendedora. E eu falei assim, mas mudar para Rondônia? E a minha mãe não gostou muito da ideia, mas eu não tinha como falar não. Mas do meu nariz, né? Alguns seus irmãos já eram casados e residiam ali. Vários já casados. Então, em casa, naquela época, estávamos eu, a minha irmã, Neide. Aí depois vieram mais 2 irmãos, digamos assim, os temporâneos. A minha mãe, depois de 45 anos, ela teve uma pausa, e depois de 45 anos teve mais 2
Ó, a rapinha do Tacho, ela teve a rapa do Tacho. 2. E Eram gêmeos. não. Nós saímos Um da após o Bahia. Nós saímos da Bahia. Ela estava grávida, ela não sabia. Aos 45 anos, aproximadamente. E fomos para Belo Uau! Horizonte. Quando chegou em Belo Horizonte, ela descobriu que estava grávida. Que é seu irmão mais novo. Que é o Adilson. E Gente! aí ela teve o Adilson, assim, e foi o primeiro filho no hospital, amiga. Porque os demais foram todos em casa, Partos naturais. partos naturais, com parteiras. E aí, depois de uns 2 anos, veio o Ailton, que é o meu irmão mais novo. Então, estávamos em 4 em casa e um irmão mais velho do que eu. Então, estávamos em 5 em casa. Então, minha filha, meu pai, não sei, ele resolveu tudo rapidamente, trabalhava numa empresa, fez o acerto nessa empresa e apareceu em casa. Estamos para viagem. De quê? De caminhão. Pau de arara. Caminhão conhecido como pau de arara. Para pessoas aí que vão assistir nós, que não sabem o que é pau de Os arara, meninos mais novos. os jovens, né? Igual eu também não sabia, fui pesquisar. Tô brincando, não sabia. Era caminhões Mercedes ou de outras marcas que eles colocavam até algumas tábuas mesmo, sabe? Madeiras rústicas pregadas em cima e fazia tipo uma gaiola um pouco mais alta. Ali era colocado às vezes animais, quando era ou mudanças, e as pessoas vinham dentro das mudanças. Isso mesmo que você escutou. As pessoas atravessavam vários estados com esses caminhões, né, com a mudança, tudo, uma família completa ali dentro de um caminhão e a família junto. Não era dentro da gabine do caminhão, porque geralmente as gabines, elas não tinham aqueles os armazenados que a gente chama, que é aquela parte aberta que coloca os colchões, que vem a cama e tudo mais, frigobar, não tinha na época. Então, o que acontece? As pessoas vinham dentro desses caminhões e muitas vezes, se tivesse condição, tinha um fogareiro para fazer as comidas na BR ou faziam farofas secas de carnes trituradas com farinha e água potável. Era a única coisa entre um estado e outro, mas não era um estado e outro. Geralmente vai daqui 2.100 quilômetros, 2.200 quilômetros. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte aqui foi aproximadamente 3. 7 dias. 7 dias. 3 estados. 3 estados, 7 dias. São quantas famílias que veio no... Viemos em 2 famílias. 2 famílias no único caminhão. Um único caminhão. Legal. E mudança. Aproximadamente 5 crianças, 2 adultos. 2 adultos. E a outra família, um casal, 2 adultos e mais 3 crianças. Entendi. Também de Belo Horizonte. Legal, assim, né? Uma jornada. Uma jornada. Temos a Dora aventureira, mas também temos as famílias aventureiras no Rondônia. E foram aproximadamente, eu acho que uns 7 dias. Estrada, né? Que era estrada, na época não existia asfalto, né? E muitas das estradas poeira. estavam sendo feitas, Sim. confeccionadas. Muitos atoleiros. Muita poeira, atoleiro. Mas, assim, o legal imagina, né? A gente aproveitar a jornada, né? As paradas para fazer a comida, enquanto as mães estavam preparando os alimentos, algum rio por perto, ia tomar banho nesses rios. Então, eu lembro muito bem desses momentos, assim, no Rio Pedra, e a gente se divertia, amiga. Que legal. Foi divertido. É igual um detalhe sobre a herança culinária de muitas coisas. A gente fala sobre o arroz tropeiro, o feijão tropeiro. É muitas vezes usado pelas tropas e também usado muito por esses caminhões pau de arara, porque as pessoas ficavam muito tempo dentro das estradas, não tinham como conservar o alimento, então eles dessecavam a carne para trazer a carne em mantas salgadas para poder fazer algo com a carne. Poderia ser feito com arroz, com macarrão, com algum legume, e assim ter proteína para dar o sustento para as famílias. É muito interessante como a cultura e a culinária brasileira, nós temos muito sobre a diversidade entre um polo e outro. Isso dá um podcast só de vocês dois falando sobre isso. E a delícia da farofa. Ah, que delícia! Olha, vai falar que o Pimenta Cast daqui a pouco quer fazer culinária em casa, né? Vai falar, Lucas, vou te mandar um abraço, meu amigo, porque olha, vou falar a verdade pra você. Aqui também é conhecimento, cultura, geografia, culinária, política pública. Tem um detalhe, hoje eu
eu experimentei de uma farofa que o Ah. estagiário fez, que foi uma delícia. Uma delícia. Uma maionese que ele fez, que foi uma Ai, delícia. tudo de excelência, né? Olha que Meu bom, o Deus. estagiário tá... Pode ser renovado o contrato? Por favor, por favor. Mas o estagiário tá dormindo no tapete. Não está, não. Ele está ativo. Ele está Ativo? Ah, então tá bom. está atualizando os assuntos. Então filha. tá bom, É, tá fazendo, tranquilo. tá certo. Mas, Matias, me conte um pouco sobre a tua infância, como foi sua vinda para Rondônia também. A minha infância já foi aqui em Rondônia. Eu não nasci em Rondônia, mas os meus pais, quando eu nasci, o meu pai era pastor Pastor, você da vem de igreja. de uma família de pastoreio. Isso. E aí o meu pai recebeu um convite para vir para Porto Velho para pastorear uma igreja. Então, quando eu falo para todo mundo que vocês são meus pastores, tá correto. E aí, em 77, nós viemos. Eu era ainda um bebê. Nós viemos com todo esse desafio de atoleiro, E minha infância foi aqui em Porto Velho. Foi uma delícia. Pensa numa infância assim que eu fui criado numa família religiosa, e até um paradoxo, porque assim, nas famílias religiosas, muita coisa parece que não pode, mas eu tive uma liberdade fora do comum. Eu era fora da curva, não sei se eu era muito teimoso, mas assim, eu tive o meu pai, ele é um homem muito sábio, um homem de palavras muito sábias. Então eu aproveitei minha infância, comecei a trabalhar cedo por incentivo do meu pai, ele me levava para trabalhar. Depois ele foi trabalhar num jornal, não sei se você lembra, aqui em Rondônia tinha um jornal, o Estadão. Ah, sim, Estadão um do fenômeno, Norte. né? Rondoniense, até hoje é. Isso. E aí o meu pai trabalhou nesse jornal e ele pegava o jornal de papel e levava, o editor dava 10 jornal para ele me dar o jornal para me incentivar a trabalhar. E eu saía com aquele jornal vendendo. Mas eu queria muito brincar, eu vendia, eu dava jornal, eu queria voltar sem jornal, porque eu queria brincar. Mas foi aí que eu comecei a trabalhar. Quantos anos nessa fase? Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, não lembro. Mas eu gostava muito de rua, eu era muito menino de rua. Hoje quase não pode brincar na rua, né? Mas eu era muito menino de rua. Bulica, bola. Tudo, tudo. E aí, assim, eu cresci aqui. Cresci, tive uma adolescência Porto também Velho. aqui em Porto Velho. Tive uma adolescência também muito boa, muito bem aproveitada. Participava de muitos retiros, pulava muro de escola, que não pode hoje, né? Mas fazia bastante coisas que não podem. Mas eu me diverti muito. Casei, tive filhos, e como eu contei num rascunho que eu te mandei sobre a minha trajetória, eu fui no ápice daquilo que as minhas crenças me permitia. As crenças internas, não crença religiosa. Eu fui no ápice. Casei, trabalhei, tive filhos, e as minhas próprias crenças me destruíram, porque toda crença ela é autorrealizável, sobre relacionamento. Eu conversava muito, eu sempre fui de muita conversa, de fácil acesso, porém as crenças de pertencimento, de merecimento, eram muito baixas. E eu mesmo fui destruindo. Pensa, eu fui gerente de loja, gerenciei pessoas. Numa loja que eu gerenciei, tinha mais de 35 pessoas. No meio de 35 pessoas, acho que umas 25 eram mulheres. Imagina gerenciar 25 mulheres, todo dia tem uma de TPM. Isso é muito dinâmico. Começa uma para a outra, começa uma para a outra. Isso é muito dinâmico e eu trabalhei com tudo isso. Mas, como eu estava falando, as minhas crenças, todas as crenças são autorrealizáveis. A minha crença, ela me levou de um ápice daquilo que eu podia chegar ao fundo do poço. Eu cheguei a ser preso por pensão, por não pagar pensão.
E aí eu falei assim, meu Deus, como que isso é possível? Como que eu cheguei aqui? E aí depois, assim, as pessoas que for adquirir o livro vai entender melhor essa situação, Eu não mas, posso ficar dando spoiler, mas dá tanta vontade. mas foi, mas foi Mas essas nesse- conversas que nós temos aqui, todas estão redigidas dentro dos livros. mas foi algo assim muito interessante que quando a gente quando eu estava lá, eu lembrei das minhas raízes, que é Deus dentro de mim. E aí mergulhamos, fiz vários treinamentos, fiz treinamento pela Febracis, fiz acompanhamento com mentores muito responsáveis. E, e nessa minha reconstrução interna que eu encontrei a Mari. Apareceu aquela mulher fantástica de cabelos cacheados, de fala mansa, mas ao mesmo tempo de posicionamento, que foi me alinhando, que foi me direcionando, me ajudando e, e transformamos isso no nosso projeto de vida, de, de restabelecer pessoas e não deixar pessoas ir até onde nós fomos, de não deixar pessoas ir no fundo do poço e permanecer. Tem muitas pessoas que já estão, para elas não permanecer ali, e a gente tem isso como missão, de dar um direcionamento, de trazer uma palavra de Deus, que tudo já está escrito, tudo. Patrícia, é impressionante, tudo já está escrito. Tá escrito. E quando tá Só- escrito, o propósito é muito claro. E é interessante quando eu falo assim, tudo está escrito, mas por que a gente não acha esses escritos? Porque estão em código. Você é advogado, você sabe que as nossas defesas, o nosso direito, tudo está escrito, mas para a gente reivindicar o nosso direito, a gente precisa entender de qual código a gente está falando. E na nossa vida emocional, no nosso comportamento, na nossa vida com Deus, precisamos também acessar esses códigos. Precisamos. E precisa ser o código certo. Como eu falei aqui um pouquinho antes de começar o nosso podcast, um diagnóstico errado, a gente faz um tratamento errado. E aí piora uma situação que estava boa e não trata que precisava ser tratado, por não acessar o código certo. Com certeza. Mas é importante falar, né? Diferente da profissão que a gente atua, como médicos, engenheiros, contadores, arquitetos, jornalistas, teólogos, né? Estratégias de marketing, gestão, imagem, tantas funções. A gente tem que saber o que a gente pode e até onde a gente pode. E o que a gente quer realmente. Porque assim, quem é você? Eu acho que aqui, nesse podcast, que é o Pimenta Cast, a gente tem feito a pergunta mais difícil para as pessoas. Quem é você? E A gente fala muito mais sobre todos os nossos adjetivos, sobre isso, sobre as nossas dificuldades, sobre os quem nós não somos. Mas quem realmente é o Mari Matias? A Mari Matias. Aqui a gente hoje está para falar sobre a necessidade. Necessidade de pessoas, necessidade de como se intervir. Não adianta nada eu escrever um livro lindo, ter uma interação linda e não ser humanizado. isso. O processo que as pessoas falam, isso é real. E é muito interessante que todo mundo que passa pelo podcast e não é premeditado. A gente não faz uma autobiografia aqui, eu mando um roteiro. Pode perguntar pra equipe, eu não mando um roteiro. Para nós, pelo menos, não mandou, né? Ninguém que venha! Fique muito contente, você não vai ter um roteiro vindo comigo. Não tem um esquematizado de quantos minutos e o roteiro, e nem que eu vou te perguntar. Na verdade, eu quero saber quem é você. E dessa conversa, que é uma das perguntas mais difíceis, concorda? Sim, e é interessante você falar isso, porque assim, você pediu para a gente se apresentar e eu me apresentava sempre com título. Qual era o título? Matias gerente, o Matias teólogo, o Matias terapeuta. Pastor. Mas o Matias, eu sou ser humano que tem uma história de altos e baixos, que aprendi a ter um caminho de sucesso no meu relacionamento
Eu digo nos meus relacionamentos, porque o relacionamento não é só eu e o meu amor, é eu com você como colega, você como profissional, o colega aqui que está filmando, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão lendo nosso livro, o meu relacionamento com Deus. O relacionamento ele não é só com quem está perto da gente, é com quem está longe também. Você, agora há pouco, falando assim, do seu relacionamento com seus pais que estão distantes daqui da mesma cidade, mas precisa ter esse relacionamento. Precisa. E é um hábito diário, né? Então o relacionamento, ele vai muito além de quem está ali só do seu lado. Mas tem muita gente que tem pessoas do lado, está mais distante do que pessoas que estão do outro lado do oceano. Pessoas que não têm tempo de visitar um irmão, um pai, um amigo, não tem tempo de ir lá e dar um abraço. Quando você sente aquela vontade, não tem aquela vontade? E Vai. o que você falaria para as pessoas que às vezes não sentem a vontade de estar próximo? Então, ele sente. Eu digo assim, a pessoa fala assim, eu não sinto vontade. Eu digo que sente, ele só se esconde. Com medo do afeto. Ou talvez a pessoa pode, igual esses dias veio um cliente para mim e falou assim, eu não sinto vontade de ter casamento, ter filhos. Isso. Aí eu te pergunto assim, o que tá mal resolvido na tua infância que tu não tá querendo se ver? Não que seja obrigatório, Não. pelo contrário. Mas eu acho que talvez é alguma coisa que você tenha desconectado. Trazendo isso pro ramo empresarial, que é muito mais do que eu vivo, o que você não esteja contratando? Por que você não terceiriza um pouco de mão de obra? Por que você não compartilha a dor? Eu vou falar um pouquinho, depois eu quero que o meu amor fale também, que é muito interessante. Existem pessoas que falam assim, Matias, eu não quero ter relacionamento, não quero casar, não quero ter filho, e tá tudo bem a pessoa não querer. Agora, o porquê? Deus, ele é perfeito, Deus, ele não erra em nada, ele nunca errou e não vai errar. Não vai errar. E aí é interessante quando a gente fala assim, que Deus não erra, Deus ele criou o homem e a mulher para estarem juntos. Existiu uma época que era só Deus e o homem, só Deus e Adão. Não existe a Bíblia não fala um espaço de tempo, mas imagina só, todo dia Deus descia do céu, da sua glória, e andava com Adão pelo jardim. Todo dia na virada do dia, existia esse bate-papo. E aí, Adão, como é que está as coisas? Imagina só, Adão andando com Deus, tudo perfeito, não existia pecado, era o paraíso. Patrícia, era o paraíso, não tinha defeito nenhum. Só que teve um momento, que Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que ele esteja só. E tem gente que fala assim, eu estou bem sozinho, mas o próprio Deus, enquanto não tinha pecado, não existia erro nenhum, Deus olhou e falou assim, não é bom que ele esteja só. Tá lá em Gênesis. E eu acredito que Deus, ele nunca erra. Então, se eu estou falando assim, eu não quero ninguém, eu estou dizendo para Deus, eu vou provar que o senhor está errado. Ótimo. Para quem é de casa... Mas, assim, respeitando cada decisão, entende? É você não se conectar, é você desconector de algo. Como você falou, desconector de alguma coisa que você ainda não percebeu. Porque Deus, ele é perfeito. Ele nunca erra. Não, jamais. E para quem de casa quer assistir nosso backstation aí por trás das câmeras e saber do que a gente está falando, é em Gênesis. Gênesis é o primeiro módulo de Gênesis, que é a abertura da Bíblia. Tu pode abrir e ver que ali se faz como se formou o mundo, como se fez tudo isso e como Deus, em tua grande resplandecência, viu a necessidade da gente ter um acompanhante, ter amigos, ter os animais, ter as frutas, ter os animais, todos os micro detalhes. E é importante, porque hoje, incrivelmente, hoje nós conversamos sobre isso. E você de casa, tanto no nosso ramo empresarial, quanto no seu ramo pessoal, o que está te travando que você não consegue fazer uma boa contratação? Ou achar que todas as pessoas estão te furtando? Porque muitos grandes empresários sofrem com isso. Sofrem. De passar a demanda. Sim. Nós mesmos temos uma cliente, né, amor, que nós conversamos ontem ainda, que ela falou, Matias, eu preciso contratar
um gestor, o gestor, nós temos condições de pagar, mas quem é essa pessoa? Se você não conhece, por que não formar essa pessoa? E por que não formou ainda uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado? Várias décadas. Por que está com essa demanda? Aonde foi que se perdeu essa questão do relacionamento? E aí, você falou até de amigos, tem pessoas que têm dificuldade de ter amigo por decepções, que pessoas decepcionam pessoas. Sim, tá tudo bem. Quando a gente Mas- decepciona pessoas, a gente prova que a gente é humano. Mas aí é onde que tá. Ali em Gênesis também. Deus tomou total forma e se fez capaz de absolver a gente diante dos pecados. Porque se imagina, lá em Gênesis, quando, né, Eva foi lá, comeu a maçã, Deus viu, e Deus ao mesmo tempo já tinha visto antes que isso ia acontecer. E mesmo assim, Deus não virou as costas. E aí, assim, E você vai virar as costas pro seu amigo ou pra pessoa que trabalha contigo? Tem que- Essa é a pergunta. Matias, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Muito bem. Deus, na sua divindade, na sua essência de Deus, ele tinha um amigo. Ele tinha um amigo. Que teve vários amigos, mas tem um que Deus, ele olhou do céu e falou assim, ó, eu vou destruir toda a terra. Mas, de repente, ele conversa com uma pessoa chamada Noé. Ele fala assim, ó, eu vou destruir todo mundo, menos você e sua família. Eu vou resetar a terra a partir de você. Olha só. Deus, na sua divindade, fez amizade com o homem. E depois Deus encarnado em Jesus. E confiou nesse homem. E depois Deus encarnado em Jesus. Jesus, o próprio Deus ali. Tinha um amigo também. Fora os discípulos, tinha um amigo chamado Lázaro. Olha só, não tem nada descrito, nenhuma palavra de Lázaro na Bíblia. Mas está descrito que era amigo de Jesus. Amigo. Primeiro amigo de Jesus. Então, olha como que a amizade ela é importante. É importante, né? Então, E mesmo de se relacionando com as pessoas, com os 12 apóstolos ali, Deus escolheu pessoas que tinham as dificuldades. Paulo, anticristo. Pedro, né? Então, Pedro era qual o objetivo de Pedro? Pedro, ele era aquele turrão, aquele que... Sabe aquele dominante que faz as coisas sem pensar e depois fala assim, eu vou fazer. Mateus. É para fazer? Mateus, ele... Posso perguntar? Meu Deus. Olha, a gente faz teologia para isso, para explicar o básico, porque você também é um pouco turrona. É um pouco, vai para fazer. Vou falar um pouquinho dos comportamentos. Vamos. Mas olha só. É gostoso. É gostoso. Porque, Matias, como é que você se dá bem com a Mari? Porque a Mari tem um comportamento totalmente diferente do meu. Com certeza. Não é porque a gente se dá porque nós somos iguais. Não, é porque nós somos totalmente diferentes. Por isso que nós estamos bem. A gente pode continuar a brincadeira. Brincadeira não, falar muito sério, porque todo mundo conhece a história, mas nunca olhou para esse ângulo. Podemos? Vamos falar. Vamos começar. Mateus, o que você vê de Mateus? Sobre o temperamento químico de Mateus. O Mateus, ele era aquele conforme, sabe? Aquela pessoa da matemática. Exato. O cobrador de imposto. Ótimo. Aquela pessoa que fala assim, o correto é o correto. O combinado é o combinado. Combinado. Tá no contrato, então você tem que pagar. Então vou até olhar aqui para não pular nenhum, né? E aí, como que eu vejo o Mateus? Essa pessoa muito literal. Pode ver, até a escrita dele é muito literal. Quando ele escreve sobre os milagres de Jesus, quando ele escreve o sermão da Mas é só eu que acho que Mateus, Tiago e Lucas, eles escreveram juntos? Então, olha só. Eu acho que é muito parecido. Então, o Mateus, ele era mais literal. Pode ver, quando ele vai falar do sermão da montanha, ele vai falar de detalhes. O Lucas, ele era, ao meu ver, ele era mais estável, ele era mais emocional. Ele é olha só, o Lucas, quando ele vai falar em Lucas 19, tem um relato se eu não me engano é Lucas 19, sobre Zaqueu. Ele vai falar que Zaqueu era um homem rico,
de baixa estatura. Olha só, ele vai contar detalhe que correu, subiu numa árvore só para ver quem era Jesus. Ele não queria contato. Se fosse um dominante, ia falar assim, ó, e subiu, papai, e comentou. É Paulo. Paulo, eu acho que era o desão puro. Paulo, uma vez eu tava olhando, assim, Paulo ali, né, tava lá fazendo curso de teologia, tô fazendo em Harvard, curso de teologia, e a gente estudando, aí agora entrou no catolicismo. E a gente estuda sobre o catolicismo em todas as modalidades. E dentro disso, aí todo mundo brincando, né, nós temos um Paulo no grupo. Aí eu sou a única mulher, nunca, não, vai me comparar com mulher, né? Quando eu li sobre o temperamento químico que se dá à igreja sobre Paulo, que era o incisivo, o que era o organizado, que ia lá e cobrava e mandava, eu falei, pô, gente, aí é a Patrícia. A Patrícia, o temperamento químico. Importantíssimo, e tá descrito dentro das linhas da Bíblia. Então, mas e Paulo, ele era bem assim mesmo. Paulo, ele tinha uma virtude que tinha um coração ensinável. Tem muitos dominantes que eles não têm um coração ensinável. E esse era o diferencial de Paulo. Ele tinha um coração ensinável. Olha só, quando ele literalmente caiu do cavalo, ele ficou recluso numa casa, orando, pedindo direcionamento de Deus, refazendo as suas crenças. Eu imagino ele que ele foi rever tudo aquilo que ele tinha aprendido em Gamaliel, tudo. E aí Deus dá uma visão para Ananias e fala assim, vai lá na rua direita, naquela casa, sim, lá você vai encontrar a Patrícia, vai encontrar Paulo. E aí o Ananias fala assim, eu conheço Paulo, ele é um cara incisivo, uma pessoa que cobra. Eu conheço Paulo. E Deus fala assim, não, pode ir lá que ele está te esperando. Paulo, ele tinha um coração ensinável, mas ele aprendia rápido e executava rápido. E como você vê Judas? Judas, eu vejo ele... Pelo temperamento químico. Não pelo que ele fez, mas com temperamento químico. Se fosse o Judas hoje estar conosco aqui. Um influente. Conversador, muito, amoroso. Muito beijoqueiro. Argumentativo. Eu digo isso porque a minha influência é muito alta. Ele era aquela pessoa de conversar mesmo, de argumentar. Eu e meu irmão, a gente conversou sobre um relato na Bíblia, na viagem para cá, quando a mulher lavou os pés de Jesus, Judas foi o único a argumentar, ei, esse dinheiro aí dava para vender esse perfume e comprar vários alimentos para as pessoas. Ele era aquela pessoa que tinha argumento, ele era habilidoso nisso. Agora, ao mesmo tempo que ele é influente, ele é influenciado. Agora vamos falar de dois que assim ficam bem escondidinhos, que talvez até já tá aí o nome deles. Tadeu e Bartolomeu. Quando eu falei, gente, olha que incrível, eles escreveram tão pouco e tão rápido. Só chegaram, colocaram e saíram. O que você fala sobre esses dois discípulos? Eles vieram trazer uma mensagem muito forte. Rápida, concisa e direta. Porque eu digo assim, são dominantes, objetivos. Não tem um tempo para lorota. Não tem um tempo para bate-papo. Eu vou falar da Patrícia. A Patrícia, ela é tão dominante, gente, que... Amiga, eu vou falar. Nós estávamos almoçando na casa dela hoje. E ela já estava pensando no podcast. E depois, o que ia fazer depois do podcast? E esse é o grande diferencial do dominante. Ele tem dificuldade de estar presente, porque ele sempre está no próximo evento. É algo... É sério. Ah, mas do almoço não estou me defendendo, mas já estou. Senta, advogada, por favor. Entende como que Bartolomeu, ele é assim, já estou aqui, já estou entregando, já estou no próximo estágio. Esse aqui já foi. Já foi. E pelos influentes, ia ficar na mesa ali mais 1 hora só conversando. Não, mas eles tinham um compromisso de horário. E a honra do horário, para mim, é muito clara. Sim, não, mas a questão do que a Mari está falando é muito... Eu, como sou influente, para mim... Cortei a conversa ali, gente. A gente continua essa conversa depois que chegar do podcast. A minha mesa, eu estando na mesa, para mim, é o melhor lugar a mesa para mim.
eu e meu amor, quando a gente vai tomar café, quando a gente vai tomar café, não, praticamente todo dia, a gente, principalmente sábado e domingo, que a gente tem um horário mais tenso, a gente levanta para tomar café e sai da mesa 11 horas, meio-dia, conversando. Já para preparar o almoço. Ai, se é na mesa da Patrícia. Gente, mas aproveitando em falar sobre mesa, vamos falar um pouquinho sobre livro pra gente fechar esse episódio com chave de ouro? Tá, deixa eu só falar sobre mesa. Então, a mesa, ela é importante não só para o influente, ela é importante para os relacionamentos. E é ali que você olha nos olhos. Eu vou dizer isso Mesma para altura. a mesma altura. Eu vou falar isso, Patrícia, porque é uma deficiência desse nosso mundo de corre-corre. As Caótico. pessoas não têm tempo para sentar na mesa com a família. E quando sentamos na mesa, tá filho, tá o pai, tá a mãe, todo mundo na mesma altura. O rei tá na mesma altura do servo. Tá todo mundo na mesma altura. Ali é o lugar da comunhão. Amém. Precisamos reservar tempo para a mesa. A mesa ela não pode sair da nossa rotina. Ela pode até mudar de horário. Pode ser, não tem tempo de manhã. Muda para a noite, mas vamos fazer pelo menos uma refeição junto. De olhar um no olho do outro, conversar, saber o que o outro passou. Porque a mesa é a comunhão. Vamos falar do livro. Vamos falar do livro tão importante. Como influente, dominante, influente, nós vamos embora. Não, com certeza. Deixa eu organizar aqui. E se o diretor não falar que tá na hora, a gente vai embora. Gente. Meu amor sempre fala assim, Matias, quando você fala com a Patrícia, é assim, nunca é 10 minutos, nunca é meia hora. E sempre quem sofre, né, amor, é o próximo cliente, né? Sim. A próxima agenda. Não, tem que ser o primeiro ou o último, não existe. Porque foi um dia muito incrível que a gente foi compartilhar do cerne do livro, dessa proposta que vai ser, que está sendo para esses casais. E quando a gente mostra os subtítulos para as pessoas, né, amor, a reação delas são fantásticas. Eu acredito assim que naquela tarde nós estávamos três assim, conectados espiritualmente e uma energia incrível. Eu costumo dizer para o meu amor, quando a gente está com essa energia, assim as coisas acontecem, dá certo. O nosso hiperfoco naquele momento, naquela situação, acontece. E eu estava pesquisando alguns dias até falando sobre a fórmula química. Depois que eu fiz a fórmula química, fui estudar sobre a fórmula química, tanto que faz a pessoa ter fé, que é contradição de pensar e ter reação em algo que não é palpável. Isso é uma química dentro do cérebro. A gente acha que não. Como a dopamina é, como a esteroidina é, como o hormônio do prazer é. Então, várias químicas e fórmulas matemáticas que produzem o que nós estamos falando hoje, que é a reação de lacrimejar, de relembrar o momento de fazer a capa. Porque foi com uma conexão espiritual. Foi uma conexão assim que só quem estava naquela sala naquele momento, que viu uma capa contra capa e 20 capítulos sair em menos de 15 minutos, fala, isso é fora da curva, como muitos falariam, ou fora da realidade. E essa capa, ela traz um pedacinho de todo o nosso propósito de fala nesses 60 dias de amizade. Eu tenho uma visão desse título de amor, de fé, igual propósito. Quando a gente vai olhar amor, na minha visão, quando eu vou olhar amor não existe amor sem atitude. Não, tem que escolher amar. O próprio Jesus, quando ele vai falar de amor, que ele vai falar que ele é amor, ele vai falar que o Pai amou o mundo de tal maneira que teve uma atitude. Amor é comportamento. Amor é ação. Amor é fazer. Quando a gente vai falar de fé, desse acreditar nesse abstrato, a Bíblia vai falar também assim, a fé sem a obra, sem uma atitude, é só uma ideia.
já morreu. Então, a fé também é uma atitude. É a atitude de algo do que você acredita. Agora imagina o amor, que é uma atitude incondicional, a fé, que precisa de uma atitude de esperança, você ter o amor, a fé, a harmonia, para você construir esse relacionamento. É a base onde eu e a Mari a gente tem construído nosso relacionamento. Na fé, nessa atitude de incondicional, ela não depende de fazer algo para mim amá-la. Para me ter fé que o nosso relacionamento é regado por Deus, e para a gente ter fé, a gente precisa ter a atitude de sim, é o certo fazer, é o que Deus quer que a gente faça. E quando se reúne toda essa fórmula e de todas as outras coisas, aí você olha no Instagram e fala assim: uau, esse casal tem um propósito. Essa dopamina tá gerada aqui. Uau! Entendeu? Desculpa falar sobre a fórmula matemática, gente, mas o meu cérebro faz total sentido. E é isso. Que a mistura que é o que causa essa perseverança desse casal estável que eu falei emocionalmente. E aí, quando as pessoas forem ler esse livro, eles vão ter realmente a fórmula, não a fórmula que dá certo, mas a fórmula de vida que Deus construiu para nós viver uma essência. Nosso relacionamento tem defeito, por isso que dá certo, porque todo dia nós estamos melhorando. Todo dia é uma melhora contínua. E eu posso perguntar algo que faz dias que eu quero perguntar? Quando vocês vão voltar ao pastoreio? Para ela, você pergunta para ela. Quando vocês vão voltar ao pastoreio? Então, amiga Patrícia, o que nós temos observado na nossa jornada, nessa caminhada? Que quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nos dedicamos às coisas de Deus, que agrada a Deus, melhor o nosso relacionamento. Tem fortalecido o nosso relacionamento. E assim, a gente tem prazer. Quando nós viemos numa viagem até aqui, conversando, lendo, falando o quê? De Deus. O que fazer para agradar a Deus? Você perguntou sobre o pastoreio, e é interessante essa pergunta, porque quando as pessoas falam de pastoreio, fala de templo, fala de igreja, e a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente, Patrícia, aquilo foi um pastoreio. Vocês fazem isso diretamente, indireto e diretamente, para quem entende o que é pastoreio. Quando a gente está nas nossas mentorias, que as pessoas estão conosco ou estão online conosco, isso é pastoreio. A nossa mentoria, ela não está direcionada apenas no âmbito técnico de uma ciência, mas sim todos os nossos clientes, até aqueles que vão ser nossos clientes, aqueles que nós não conhecemos ainda, todos eles nós oramos por eles. Amém. Então, quando essas pessoas chegam até nós, que a maioria dos clientes nós não vamos atrás deles, eles chegam até nós. A grande maioria, né, amor? A grande maioria. É porque Deus trouxe essa pessoa. Então, porque viu algo, né? O que nós sentiu a fazemos vontade. Ali é um pastoreio, porque às vezes as pessoas já fizeram terapia, já fizeram. A gente não pede para a pessoa parar as suas terapias, nada, mas nós fazemos um pastoreio, nós fazemos um acolhimento. Já recebeu algumas mensagens do nada, assim, falando, eu preciso falar contigo? Já. E como é isso, Mari, Matias? Sim, Patrícia. E dentro da consultoria de imagem não é diferente. Quando as pessoas procuram para fazer uma coloração, não se trata apenas das cores que valorizam a beleza natural. Quando se sente assim, eu preciso saber qual o meu estilo, qual a forma de me vestir, qual o meu biotipo, não se trata apenas disso. A pessoa nunca está falando, né, amor, da roupa. Exterior. Nunca é só da roupa. É dela, é lá de dentro. É o que ela realmente quer representar. Isso é pastoreio. E isso é pastoreio, porque Deus tem
Então, Ter de certa achado forma, graça o que eu em faço hoje como profissão é um pedaço do pastoreio. Claro que é. Claro. Porque o que é pastoreio? É cuidar de pessoas. Quando Ah, você cuida de pessoas, da empresa, da gestão de uma empresa, quando você ajuda o empresário a gerir a empresa dele, a se relacionar melhor com os números, se relacionar melhor com aquilo com o negócio dele, isso é pastoreio. Isso é pastoreio, é cuidar de pessoas, é amar pessoas. E eu tenho certeza que, assim como nós, toda vez que você é contratada para levar uma mentoria, para dar uma palestra, você é contratada para aquilo, mas você entrega 2 vezes mais. Porque não se trata do que a pessoa comprou, mas daquilo que a pessoa precisa. Daquela entrega mais. E pastoreio é isso. Nós estamos pastoreando pessoas o tempo todo. a E todo eu, momento, a e eu todos os recebo, detalhes. e eu recebo mensagem, ó, eu preciso falar com você, eu E tem muitas preciso. pessoas também que me chamam de pastora. Aí eu olho assim, aí eu tem hora que eu nem explico mais. Eu não falo que eu não sou e nem que eu deixo de ser, e não. Eu só falo, amém. O que você precisa? Aí continua a conversa, porque se eu for explicar é o que a pessoa viu em mim, Exato. né? A pessoa me chama para uma profissão que não é minha, É o que um a pessoa pastor. precisa ali e ela se identificou em você. Eles Identificou falam conosco, nossa, é tão bom estar com vocês transmitem amor, vocês transmitem paz. As E isso pessoas nós temos pedido falam. para Deus, Senhor, que possamos não enxergar apenas um cliente ou uma pessoa. É teu filho, é a tua filha. Nos dê olhar de misericórdia, nos dê olhar Compaixão, de de amor. compaixão com o próximo. E é tão difícil, né? Mas, pessoal, eu não vou dar mais spoiler sobre esse livro, porque senão daqui a pouco, como vocês vão ver em 6 línguas, vão ver ele publicado em 8 países, que agora a editora tá indo vindo com muita honra e muita glória. Mas antes de tudo, eu quero falar uma coisa mais maravilhosa para vocês. Tive a honra de participar pela Agência Contemporânea de Brasileira de Letras para transmitir a editora para Israel e Egito. Uau. Ainda mais nesse mundo que nós estamos agora, que estamos cuidando aí para não ter uma guerra, vamos colocar esse nome, mas realmente são divisor de batalhas e almas jogadas ali naquele mutirão. E com isso eu aceitei, falei meu sim, que estaria sim trazendo a editora para esses 2 países, que eu acho que são países que a nossa obra, que eu falo que é nossa, porque eu me sinto pertencente Claro. à obra, vocês como coordenadores da obra, eu vejo muito pertencimento e é um privilégio imenso. Ela também vai estar publicada em Israel e Egito, porque eu falo que a obra espiritual é muito mais sobre o que nós fazemos e nós sabemos que os brasileiros são os colunistas que têm mais lugares do mundo, são os brasileiros. Nós estamos na Bélgica, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, né? Eu falo que nós fazemos parte, no mínimo, de 2 estados dos Estados Unidos são colonizados por brasileiros, Sim. que é Flórida e Orlando. Então, querendo ou não, a editora está indo para esses novos horizontes. E vai ser com muito privilégio que a gente vai lançar, além dos 8 países, até o finalzinho de agosto, estaremos mais 10 países. Uau. E é uma honra imensa. Eu acho que é onde que Deus tem propósito. A gente até brincou, porque tantas certificadoras, Patrícia? É porque o meu pai, ele é dono do ouro e da prata. E só ele sabe dos propósitos. Então vamos aí, vamos com toda a energia, todo o gás. O propósito da editora é ter 24 certificadoras, bater o recorde mundial. Então vamos. E quem tá ouvindo pode ir atrás, que a gente vai fazer 24 certificadoras sim. É interessante você falar isso, e nós acabamos de falar sobre pastoreio, e ter esse certificado, Patrícia, não se trata de bater recorde, se trata de pessoas. Quanto mais certificado você tiver, mais pessoas você vai alcançar, mais pastoreio vai estar debaixo da editora. Amém. E aí eu faço a pergunta: quando as pessoas te chamam de pastora, qual que é o sentimento que vem? É um sentimento. Eu venho de uma família, vou explicar um pouquinho para vocês verem o sentimento, que é um misto de sentimento. É um sentimento assim,
de medo. Medo não de não estar pronta, mas que medo que o que eu traga seja uma verdade, seja algo provido de Deus, não da minha própria fala. Seja algo que seja assim, uau, é realmente espiritual, não é algo humano. Esse é o meu medo, de não trazer o meu ego pra cima, de não levantar rumores, não arrumar distúrbio da fala, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, pequenas mentiras. Eu não sou mais sua amiga por pequenas mentiras. Mas por que pequenas mentiras? O que te doeu tanto que eu falei, eu pronunciei? Porque às vezes a verdade ela pode ter 3 lados, não é só 2. São os 3 lados. O lado ético, o lado racional e o lado emocional. Então, assim, o que eu vejo sobre quando me chamam de pastora é que eu estou me preparando. Talvez nem para que eu saiba, mas o futuro Deus já escreveu. Deus já escreveu, é isso, Deus já escreveu. Então, se for para mim ser pastora, que Deus me faça ser uma pastora que anda em países falando de onde eu vim, perguntando quem é você. Eu acho que todos os meus pastoreiros eu pergunto quem é você. Eu para encerrar, eu acho que vai encerrar, né? O diretor aqui, eu não sei. Não, o diretor já tá quase assim, ó. Take, corta o take. Corta o take. Mas de verdade, eu vou falar aqui. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: que não se acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da cama. E essa lâmpada, essa luz, quem acende sempre é Deus. Amém. Deus, ele não acende uma lâmpada em ninguém. Deus não faz uma pessoa brilhar para ela ser escondida. Sempre faz para colocar ela num lugar, para ela clarear todo o ambiente. Nós estamos aqui nesse ambiente claro porque tem lâmpadas clareando. E se essas lâmpadas tivessem debaixo da mesa, aqui não estaria claro assim. Assim, Deus fez essa luz brilhar em você. Amém. Dessa menina totalmente avessa aos moldes que a sociedade esperava de uma mulher. Uma mulher que incansável de estudar, que hoje de manhã eu olhei 3h30, foi sua última visualização no WhatsApp, falei, você estava estudando, é doida. Estava fazendo pesquisa, daqui a pouco tem que acordar, daqui a pouco tem isso. Sono. Deus, ele fez essa mulher, sim, paulina, com espírito paulina, porque ele tem pressa da onde a mensagem dele vai chegar. Deus tem pressa. Deus, ele falou com Paulo porque Deus tinha pressa de evangelizar toda a Ásia. Ele tinha pressa. E quem tinha esse acesso não era Pedro, não era João, era Paulo. Ele tinha pressa. Então, ele pegou essa pessoa totalmente com o coração sanguíneo e foi lá e fez. Pegou a Patrícia, aquela menina toda cheia de ferida, toda machucada, toda dolorida, toda espancada. Falou assim, eu tenho pressa. Deus falando assim, ó, eu tenho pressa, então eu preciso de alguém que seja acelerada. Uau. Então essas mensagens precisam chegar. Eu tenho pressa. Encerrando com a palavra profética. Amém. Amém. Eu acho que eu agradeço as palavras. Eu acho que faz dias que às vezes a gente procura algo. Por que tanto? Algumas pessoas me perguntam por que tanto. E tem hora que eu não sei responder. E realmente, se precisar dormir 3h40 da manhã e acordar 5, 6, Quando eu alguém vou. perguntar, você fala assim, porque Deus tem pressa. E se me colocasse há 1 ano atrás e olhasse assim tudo que já aconteceu, e eu falo a verdade pra vocês, nesses 60 dias que nós se conhecemos, cada mês que se passa, toda semana tem uma novidade extraordinária. Tem novidades que não são tão boas, mas olhando para um outro lado, acaba sendo uma vontade que eu já tinha guardada. E assim, eu sou tão grata e tão abençoada que tudo que eu coloco à mão, Deus deixa multiplicar. Né? Em pessoas, em ensinar, em transformar, em capacitar. Então, assim, eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada. E se Deus está permitindo... Porque quando eu comecei a fazer certificadora, todo mundo falou assim, nossa, demora às vezes 2 anos para ter uma certificadora.
um ano para ter 2 certificadoras. Então você vai demorar aí uns 10, 12 anos para ter 24 certificadoras no mínimo. Só se você entrar com o processo em todas juntas e mesmo assim eles vão requerer. E até agora eu não tive nenhum não. Lógico, a gente passa pela dificuldade financeira, que é normal, porque uma certificadora está custando em reais, traduzindo para reais, em 9 a 12 mil, depende da moeda local, de onde seja o comércio do país. Então, eu tenho 8 certificadoras, dá mais ou menos em torno aí de 80 a 89 mil reais. Aí todo mundo assim, olha, dinheiro parado. Eu falo, não, são oportunidades de trabalhar no home office e estar em qualquer lugar do mundo. Pessoas, igual agora, foi Argentina, Chile, Uruguai e Peru. 4. Aí todo mundo diz assim, como você tá fazendo? Eu falo, eu trabalho, pago. Eu trabalho, pago a certificadora, faço as provas. Então, assim, nem eu tenho hora que eu sei explicar. Mas você falando sobre o ato da profecia, eu entendi. Obrigada. Obrigada, porque tem hora que a gente faz assim, a gente tenta entregar o nosso melhor, não sabe se é o suficiente, porque o dominante tem isso, ele quer a perfeição, como Paulo também, tanto que ele foi bem didático, ele explicava o que era o versículo, ele colocava o glosário ali. Tu não me provoca, porque eu tento encerrar, você viu, né? Mas falando nisso, vamos encerrar, gente. Você é uma mulher cheia de falha, e sempre vai ser. E eu vou falar uma palavra de Paulo. Ele diz assim, ó, não é que eu já tenha alcançado. Paulo se coloca como vulnerável, ó, eu não alcancei essa perfeição. Eu não alcancei. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço do meu passado. Eu foco agora no meu futuro. Amém. É isso aí, gente. Com essa palavra maravilhosa, esse ato profético aí. Obrigado, tá, amiga? Eu que falei, né? A gente tinha um combinado. A gente tinha um combinado. O combinado era só ele não me fazer chorar, porque as pessoas não me veem acontecendo isso, mas está aí. Eu também sou humana, além de cozinhar, um dia desse eu vou fazer um podcast cozinhando pra vocês verem que isso é real, isso existe, e eu tenho o melhor estagiário do mundo que tá cozinhando maravilhosamente bem. Heitor Pimenta, olha, cada dia mais me surpreende na cozinha. Hoje ele fez um almoço maravilhoso. Mas voltando a falar sobre isso, gente, muito obrigada a todos vocês de casa. Gratidão pelo tempo de qualidade. E nos próximos dias vai ter lançamento dessa obra. Comecinho de setembro já vai ter lançamento dessa obra, que vai estar extraordinária. Do Brasil pro mundo. E o ano que vem eu quero ver esse casal maravilhoso na Suíça comigo, levando essa obra para todo lado da Suíça, Itália, França, Paris. Contemplando, vamos viajar em 4 países diferentes ao mesmo tempo. Gente, um beijão extraordinário, abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que você fique com muita, muita luz no seu coração. Beijão da editora Instituto Pimenta.